Olá, aviadores! Aqui é o Scooter Driver. Eu achei que era apaixonado pelo A4 Skyhawk, mas descobri a história de alguém que gosta dele mais um pouco do que eu. Ajuste os seus cintos e suspensórios, já vamos decolar nessa história. Tem gente que se apaixona por avião ainda criança, outros quando veem um pela primeira vez cortando o céu. No meu caso, foi quando eu entrei para a Marinha e tive a chance de pilotar o A4 Skyhawk pela primeira vez. Ali eu entendi. Esse avião não era só uma máquina de combate, era um guerreiro veterano, uma lenda viva nos céus do Brasil e do mundo. Ágil, manobrável, robusto e, apesar da idade, ainda incrivelmente capaz. O A4 é leve nas mãos, mas pesado de história. Simples de operar, mas complexo na alma. Voar esse pequeno e apertado caça é uma experiência visceral, quase íntima. Mas por mais que eu ame o A4, existe alguém cuja obsessão por esse caça chegou a um nível perigoso. Você já pode até ter ouvido essa história que eu vou te contar, mas garanto que nunca foi contada por um piloto de A4. Se está gostando, apoie o canal se inscrevendo e deixando seu like. Vamos decolar. Um jovem fuzileiro naval norte-americano chamado Howard Foote, um mecânico talentoso que sonhava em ser scooter driver, mas que viu esse sonho ser arrancado de forma brutal. E foi aí que ele tomou uma decisão extrema, roubar um A4 Skyhawk e realizar o voo que para ele significava tudo. Essa é a história real de um voo proibido. Uma mistura de rebeldia, paixão pela aviação e o peso de um sonho não realizado. Pilotar uma aeronave militar de alto desempenho é o objetivo de muitos jovens, homens e mulheres, mas é um sonho difícil de alcançar. Em 1986, um jovem fuzileiro talentoso tomou uma decisão impulsiva após receber uma má notícia. O episódio em que um mecânico da Marinha roubou um caça avaliado em 18 milhões de dólares merece ser lembrado. Um artigo de 18 de maio de 1984 no Los Angeles Times descreve o que pode ser chamado de um jovem cujo interesse por aviação era típico. Howard Buddy Foote desenvolveu interesse por aviação após montar aeromodelos aos 12 anos, mas decidiu que queria ser piloto após seu primeiro voo em um avião comercial aos 14. No entanto, aos 18 anos, levou esse interesse muito mais longe do que a maioria. Obteve sua licença de piloto aos 16, entrou para um clube de voo à vela em Long Beach e quebrou o recorde júnior de altitude da Califórnia em um planador não motorizado, atingindo 33.140 pés de altitude. Voar em grandes altitudes com planadores não é simples. A reportagem explicou que as altitudes em que o adolescente voava eram extremamente frias, cerca de menos 58 graus Celsius, e exigiam equipamento de oxigênio. Sem isso, o piloto desmaiaria em poucos minutos por causa da hipóxia. Mas ele não fazia isso sozinho. Seus esforços eram apoiados por um grupo de engenheiros aeronáuticos britânicos e americanos que apoiavam sua tentativa de quebrar o recorde mundial de altitude em voo sem motor. Entre seus apoiadores estava o general de brigada da Marinha dos Estados Unidos, Art Bloomer, comandante da estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de El Toro, próxima a Irvine, Califórnia. Já um piloto experiente e bem conhecido na comunidade de voo à vela após terminar o ensino médio, Foote decidiu alistar-se no Corpo de Fuzileiros Navais em 1986, depois de conhecer o general em um clube de voo à vela. Tornou-se mecânico de aviação dos A4 na base de El Toro. Seu objetivo era obter uma comissão pelo Corps Enlisted Commissioning Program, que permite a um fuzileiro alistado obter um diploma universitário e então ser comissionado como oficial. Pré-requisito para se tornar piloto. Um amigo do ensino médio relatou que Foote falava sobre seus voos de planador em apresentações escolares e dizia que seu sonho era pilotar o Douglas A4M Skyhawk. O Skyhawk é uma aeronave de ataque subsônica com asa em delta, motor turbojato e capacidade para operar em porta-aviões. Foi utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, pela Força Aérea Israelense na Guerra do Yom Kippur e pela Força Aérea Argentina na Guerra das Malvinas. Projetado para ser leve, o A4 foi utilizado tanto pela Marinha quanto pelos fuzileiros navais, além de diversas marinhas estrangeiras, já que seu tamanho compacto permitia operação em porta-aviões menores. A aeronave também foi utilizada pela equipe de demonstração da Marinha dos Estados Unidos, os Blue Angels, e foi a principal aeronave adversária na Navy Fighter Weapons School, conhecida como Top Gun. Servia como plataforma de treinamento contra o MiG-17 e seu excelente desempenho em baixa velocidade o tornava ideal para o ensino de manobras de combate aéreo. Na época, enquanto a Marinha continuava usando o A4 para treinamento, os fuzileiros optaram por não adotar o substituto do A4 na Marinha, o A7 Corsair II. Sim, Corsair significa pirata. Assim, na época em que Foote entrou no serviço, os fuzileiros ainda operavam o A4 em esquadrões de ataque, com a missão primária de apoio aéreo às tropas em terra. Segundo seu amigo do ensino médio, Foote poderia ter voado em qualquer força,
mas escolheu os fuzileiros porque queria pilotar o A4. O Foote sabia o que era um bom avião. Em fevereiro de 1986, seus sonhos foram destruídos. Foote continuava voando planadores em grande altitude nas horas de folga, ainda tentando quebrar o recorde mundial. Ao atingir 42.500 pés, sofreu uma embolia aérea, uma obstrução na corrente sanguínea causada pela dilatação de gases insolúveis, algo semelhante ao que mergulhadores chamam de doença da descompressão, causada por mudanças bruscas de pressão. Foote conseguiu pousar o planador, mas foi informado por um médico de aviação que, devido à embolia, não poderia mais voar para os fuzileiros navais. Seu pai, Bud, declarou em entrevista de 1988 ao Los Angeles Times que foi o general quem bagunçou a cabeça de Buddy, incentivando-o a voar tão alto. Disse que, se o general tivesse deixado Buddy em paz, tudo teria dado certo. Segundo relatos, o general tentou que o voo para quebrar o recorde fosse patrocinado pelo Corpo de Fuzileiros Navais, o que garantiria um traje pressurizado, tornando a tentativa mais segura. Ele insistia que Foote não passasse dos 30.000 pés sem esse traje. Foote, no entanto, disse que sentia que o general lhe havia dado uma missão. Meu trabalho era quebrar recordes com planadores. Ele ficou frustrado porque ninguém dos que o haviam incentivado anteriormente tentou conseguir uma dispensa médica para que ele pudesse seguir no caminho de piloto de caça. Com apenas 20 anos, mergulhou em profunda depressão ao ver seu sonho desaparecer. Ele havia se alistado para ser piloto, não oficial de infantaria. Então Foote tomou uma decisão curiosa: roubar um caça dos fuzileiros navais avaliado na época em $14 milhões. Nas primeiras horas da manhã de 4 de julho, vestiu um macacão de voo, entrou em um caminhão amarelo usado para levar pilotos às aeronaves e dirigiu-se até um A4M do Esquadrão de Ataque VMA 214, os Black Sheep. Uma sentinela o viu, mas presumiu que fosse um mecânico realizando manutenção noturna, algo descrito como não incomum. Mas esse não era o plano de Foote. Ele disse ao LA Times: "Trabalhei minha vida inteira por esse voo. Não havia mais nada." Ligou a aeronave, que estava desarmada, fechou o canopy, taxiou pela pista escura e decolou. A lance corporal Brandon Miller, sentinela da área, ouviu o som do motor. "Foi aí que percebi que algo estava errado", diria depois em audiência. "Nenhum avião deveria estar na pista, que estava fechada." O major reformado Richard Harding recordou aquela noite. "Era por volta da meia-noite quando ouvi um A4 decolar. Me perguntei quem teria coragem de fazer uma decolagem numa pista fechada. Imaginei que fosse alguém muito importante." Miller correu atrás da aeronave na pista, mas não conseguiu chamar a atenção do piloto. É notável que Foote tenha conseguido decolar com um caça complexo e que ele não conhecia totalmente, ainda mais de uma pista escura, mas como mecânico, ele conhecia bem a aeronave. Além disso, havia treinado bastante em um simulador do A4, algo que se acredita ter sido facilitado por ele ser uma celebridade local na comunidade de voo à vela. Rumores diziam que Foote havia passado mais tempo no simulador do que muitos pilotos da ativa. Sem controle de tráfego aéreo e com a pista fechada, o voo de Foote não foi acompanhado. Mas reportagens afirmam que ele passou cerca de 45 minutos sobre o oceano realizando manobras. Um oficial de manutenção disse que os instrumentos indicaram forte carga gravitacional na estrutura da aeronave. Um porta-voz dos fuzileiros apenas declarou: "Ele se divertiu lá em cima." Apesar de não ser rastreado e de a Marinha não ter enviado caças para interceptá-lo, Foote decidiu voltar para El Toro. Sobrevoou a base 5 vezes, o que foi interpretado como um pedido para que ligassem as luzes da pista para ele pousar com segurança. As luzes foram acesas e ele pousou. Foi imediatamente preso por policiais militares. Um oficial de manutenção que acabara de chegar perguntou se o voo havia sido bom. Foote respondeu que achava que havia um problema no gerador. Foote não apresentava sinais de uso de drogas ou álcool e a aeronave estava intacta. Como El Toro não tinha prisão, Foote foi enviado ao presídio da base dos fuzileiros navais em Camp Pendleton, perto de San Diego. As acusações eram sérias: uso indevido do caminhão e da aeronave, violação de regulamentos, voar sem treinamento ou autorização e negligência quanto às condições mecânicas da aeronave que, segundo registros, tinha problemas no sistema de direção do nariz e no alinhamento do comando dos ailerons, tornando-a tecnicamente inapta para voo. Mas a acusação mais grave era colocar em risco uma embarcação, hazarding a vessel, uma norma criada para evitar que navios da Marinha fossem colocados em risco e que poderia resultar até em pena de morte. Em um sentido antigo, uma aeronave é considerada uma embarcação.
Por conta disso, até hoje usamos o termo embarcar e desembarcar para os voos. Foote passou 4 meses e meio preso. Ele se tornou uma espécie de herói cult entre oficiais e soldados. Seu advogado militar tentou derrubar a acusação de hazarding, que nunca havia sido aplicada em caso de roubo de aeronave. Vários oficiais, inclusive o general Bloomer, testemunharam a seu favor. Bloomer disse: Buddy era um fuzileiro exemplar com um histórico impecável que fez coisas que muitos mais velhos só sonham. Só lamento que ele tenha arruinado uma carreira promissora. Após 122 dias na prisão, todas as acusações foram retiradas. Foote precisou escrever uma carta de desculpas e recebeu baixa desonrosa. Declarou que gostaria de reparar os danos causados, mas entendia que seria difícil retornar ao corpo de fuzileiros navais americanos. O comportamento exemplar de Foote durante sua detenção, sua saúde mental fragilizada após perder o sonho de ser piloto e o apoio recebido pesaram na decisão. Seu advogado disse ao LA Times que o voo não autorizado deveria ser tratado como um voo único de fuga da realidade, não como início de conduta criminosa. Curiosamente, Buddy Foote não foi o único mecânico a roubar uma aeronave. Em 2018, um funcionário da Horizon Air roubou um Bombardier Q-400 no aeroporto de Seattle, realizou manobras radicais e acabou caindo. Em 1969, um sargento da Força Aérea que não foi promovido roubou um C-130 de uma base na Inglaterra e caiu no Canal da Mancha. Felizmente, o voo de Buddy terminou melhor que esses casos. Após ser desligado da Marinha, estudou na Embry-Riddle Aeronautical University, na Flórida, e se qualificou para voar mais de 20 tipos de aeronaves. Obteve até autorização especial para voar um caça russo por hobby. Tentou se alistar nas Forças Aéreas de Israel e Honduras para voar o A-4, mas não teve sucesso. Em 1991, voltou ao LA Times como piloto de testes de uma aeronave experimental movida a micro-ondas. Em 1992, novamente apareceu tentando quebrar recordes com outra aeronave experimental. Em 2001, o jornal Palm Springs Desert Sun relatou que ele estava desenvolvendo tecnologia chamada energia espacial, baseada na captação de energia solar por satélites e retransmissão à Terra por laser ou micro-ondas. Em 2009, ainda tinha uma empresa dedicada a isso. Também passou a correr com carros em autódromos locais, ganhando o apelido de Leadfoot. Tem ao menos 2 patentes de aeronaves e motores experimentais, e trabalhou com o Jet Propulsion Laboratory, da NASA. De modo geral, parece ter superado o erro que cometeu aos 20 anos. Em 1986, disse ao LA Times: "Eu só queria voar uma vez. Não me alistei para ser oficial de carreira. Me alistei para voar o Skyhawk, mas acho que agora serei muito mais produtivo fora das Forças Armadas." Essa história mostra o quanto a aviação militar pode ser mais do que técnica. Ela é emocional. Sonhar em voar vai muito além da formação, do currículo, do uniforme, mas também nos ensina que quebrar regras tem consequências, por mais nobre que seja a paixão. E aí, você também tem um avião que mora no seu coração? Comenta aqui, qual caça representa o seu sonho? Se essa história te prendeu até aqui, você é dos nossos. Se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com alguém que ama a aviação como você.